Amor é aquele que cura, e a cura passa pela educação. A cura passa por entendermos exatamente o que é esse amor. Muitas vezes eu escuto algumas pessoas, eu mesma já fiz isso muitas vezes, achando que o amor é só essa hipótese romântica, linda, cheia dos corações, que embalam, né, todas as propagandas, os comerciais, dos casais perfeitos, dos romances perfeitos, das histórias perfeitas, dos contos de fada. Mas a verdade é que há muito mais sobre o amor do que se possa imaginar. Ele é uma energia e, como tal, existe em tudo que há. Existe em mim, existe em você, existe em cada detalhe que está posto neste planeta e em toda essa imensidão de universo. Foi por amor que tudo isso se fez, que tudo isso se criou. Em uma passagem bíblica, e assim é em tantas outras filosofias, teosofias, quando tudo se fez, que tudo se fez a partir de um verbo. E que verbo seria esse, senão o verbo amar? Foi da intenção de amor que tudo isso foi gerado numa premissa, numa forma primordial de existência. A existência que existia antes de tudo e era o todo que compunha o que é. Então, essa própria energia primordial teve uma intenção, e essa intenção que gera um ritmo, e esse ritmo embala um coração como os nossos, esse ritmo proferiu um verbo e o verbo era o amor. A grande questão é que quando a gente está vivendo aqui nessa nossa dura e linda realidade, a gente vive num mundo dual. A dualidade é própria do ser humano e é ela que nos ensina, nos educa, nos capacita para a experiência chamada vida. E essa dualidade muitas vezes a gente interpreta quando não há o amor da forma como a gente está criado a entendê-lo, como tudo bonitinho, florzinha, coraçãozinho, cupidinho, a gente tem uma tendência a acreditar que o amor não está ali, que o amor não exista. Mas até nesse deserto árido, até nas coisas que nos parecem de uma crueldade, ainda assim ali existe amor. E é um amor educativo. É um amor que te demonstra exatamente o que ele é, quando ele, dentro de você, te provoca o ritmo e a vibração necessária para que você se expanda e saia daquela condição para experienciá-lo na sua essência divina. Então, muitas vezes, eu vejo muitas pessoas se queixando dos relacionamentos que têm. Por exemplo, vamos falar disso, já que estamos falando da semana dos namorados aí, né? É muito comum, e eu já fiz isso, e por isso eu me sinto muito à vontade para falar, que nós coloquemos a responsabilidade de tudo que não deu certo sobre o amor no outro. Nós temos aquela mania de dizermos assim: eu não estudei o que eu queria porque meu pai não pagou a minha faculdade. Eu não dei certo na vida porque a minha mãe sempre me cobrou muito. Minha mãe falava coisas terríveis para mim e dizia que eu não ia ser capaz. Meu casamento não deu certo porque o meu marido me traiu, porque ele mentiu. Então a gente está sempre colocando a hipótese do que deu errado lá fora, lá na mão do outro, lá sobre o outro, e tudo isso para invalidarmos o amor. Porque se a gente olhar essas histórias de um outro ponto de vista, por exemplo, porque é talvez que esse pai tenha sido um pai mais duro sob o ponto de vista desse filho? Por que é talvez que essa mãe tenha sido mais crítica sobre o ponto de vista desse filho? Por que é talvez que esse relacionamento foi um relacionamento de traição, de mentiras para essa pessoa? O que tem nela que ela precisava aprender sobre esse amor? Sobre essas formas de se apresentarem um amor que lhe causaram a dor, e essa dor que é educativa.
É uma dor que vai fazer com que essa pessoa se transforme. Ao menos é isso que se espera. Enquanto essa transformação não vier, tudo o que vai acontecer é uma repetição eterna das mesmas coisas, dos mesmos sentimentos e das mesmas sensações, exatamente porque é ali que está o aprendizado. E é isso que a gente chama de Matrix, Samsara, não é? Que você fica repetindo como um replay eterno a mesma história. Às vezes nessa vida mesmo, né? Sai de um relacionamento, entra no outro, e todos os relacionamentos são relacionamentos que te fazem sofrer, que te causam angústia, dor, decepção, traição, mentiras. Será mesmo que todas as outras pessoas estão ali disponíveis para te fazer sofrer? Será mesmo que você tem um dedo tão podre que você vai lá e escolhe aquela que vai te fazer sofrer? Ou será que é você que atrai isso por ressonância para o aprendizado que você precisa ter sobre si? Sobre se valorizar, sobre se amar. Porque o amor, antes de mais nada, como no poema de Gibran, não diga que Deus está em Deus, Deus está em você. Então, a partir do momento que você se reconhece a si mesmo, pode amar-se a si mesmo, com todas as suas deficiências, com todas as coisas que ainda, imperfeições, porque a vida é isso. A vida é esse lapidar. Se já tivéssemos nascidos exatamente prontos, não estaríamos aqui nessa experiência. Estaríamos vivendo noutra hipótese de experiência de amor, não nesta. Nessa hipótese em que nós nos comunicamos com os 5 sentidos exatamente para sentirmos todas as experiências de estarmos vivos. E isso também é amor. Se nós não conseguirmos, então, superarmos a nós mesmos, que na verdade é o nosso único desafio, superarmos a nossa postura de vítima, a nossa postura de não merecimento, a nossa postura de arrogância, nunca vamos conseguir receber amor, porque não conseguimos dar amor para nós mesmos. É sobre isso o tempo todo, é sobre esse amor o tempo todo. É sempre sobre a sua própria energia e não a energia que você está atraindo até você. Porque se isso está se repetindo, está vindo até você, é uma atração, é uma ressonância magnética. Você magnetiza exatamente aquele comportamento que você ainda não aprendeu, que você precisa lidar. E é amor te educando, é amor te ensinando, por pior que possa parecer, por mais que possa doer. A dor só existe enquanto você não aprende. Aprendeu, para de doer, vira aprendizado, virou aprendizado, não dói mais. É amor, só amor. Não é mais medo, não é mais culpa, não é mais absolutamente nada da dualidade em que nós colocamos o amor. E olha que interessante essa energia. Estou chamando de energia porque tudo, absolutamente tudo é energia. E esse planeta regente chamado Vênus, que tem essa regência de energia do amor, ele próprio que está em curso durante todo esse ano, nos ensinando sobre o amor, ele mesmo nos ensina, porque ele trouxe para este ano uma série de provações. Aquilo tudo que a gente não resolveu no passado, aquilo tudo que a gente ainda não deu conta de se olhar, de se ajustar sobre nós mesmos, está sendo colocado à prova esse ano. E aí você pode perguntar, mas poxa, não é ano de Vênus, de amor? Sim, o amor é isso. O amor é essa prova constante, permanente. O amor é exatamente saber o quanto você está forte o suficiente dentro de si para dar de si ao outro. E aí sim receber do outro aquilo que de si você deu. Agora, se você dá de si arrogância, mágoa, negação, frustração, decepção, como você pode esperar receber do outro as coisas mais incríveis que ele pode te dar? É impossível. Se numa relação você já entra, perdendo o jogo, como que você quer virar esse jogo, se não pelo aprendizado, se não pela própria observação das suas próprias jogadas?
Não é da observação do outro que se vence uma disputa com você mesmo, é da auto-observação, do autoconhecimento, de você se olhar e entender por que é que você está repetindo uma série de padrões de comportamento. E aí a gente volta sempre nas nossas origens, origens divinas, origens ancestrais, origem familiar, porque foi exatamente no seio dessa família que a gente veio aprender o amor. Foi exatamente nessa família, mesmo que essa família seja tudo virado no avesso, mesmo que essa família seja totalmente complicada, complexa, com seus dramas, com processos de dores, violência, abandono, seja lá o que for. Foi aí que você veio aprender sobre o amor, mesmo que seja esse amor que educa por meio destas dores todas que ela traz. E aí tudo que você precisa é observar-se a si mesmo em todas essas condições e buscar ali a essência daquilo que você veio aprender, que é sobre o amor. Essa viagem que nós fazemos às nossas famílias, aos seus comportamentos, a todas as crenças que nos envolveram, a todo o campo que foi ali nos emaranhando vida após vida, nada mais é do que nós mesmos repetindo a nossa história, como eu disse a vocês, até que a gente chegue ao ponto do aprendizado dessa energia. Então nós já estamos repetindo esse padrão. E aí o interessante é que você entenda que você não está aqui nessa hipótese para cumprir uma promessa com o outro, para pagar uma dívida com o outro, para cumprir o que as pessoas denominam de karma com o outro. O karma não é sobre o outro, o karma é sobre você e o que você fez ou deixou de fazer com a tua experiência de vida. É óbvio que, neste percurso, você encontrou pessoas, se relacionou com elas e se emaranhou com elas ao ponto de, sim, ter ali um aprendizado para desenvolver. Se não foi desenvolvido naquela hipótese vida, você volta para tentar novamente, novamente, novamente. Mas você não está aqui para resolver nada com o outro. Você está aqui para resolver consigo mesmo. Então aquela coisa de, eu nasci com esse pai que é um pai severo e agressivo. Porque é karma, porque de certo na vida passada eu fui agressivo com ele. Para tudo. Para tudo. Primeiro em que pese a trabalhar com isso, em trabalhar com vidas passadas, com essa análise, com o campo morfogenético, eu vou dizer para você que pouco importa o que você foi na sua vida passada. O que importa é o que você está fazendo de bom nessa vida. E a tua consciência de que você não está aqui para resolver algo com o outro. Você está aqui sempre para resolver algo consigo mesmo. E esse é o grande lance do amor. No momento exato em que você consegue aceitar a si próprio, aceitar as tuas próprias fraquezas, as suas próprias deficiências, obviamente olhando para elas com gratidão, com carinho, mas também ciente de que é você quem pode fazer algo para mudar isso tudo, porque também ninguém vai fazer para você. Assim como você não está aqui para resolver nada com o outro também não está aqui para resolver nada contigo. E às vezes essa necessidade de fazer pelo outro, não, vim aqui então eu tenho que salvar o outro, eu tenho que ajudar o outro, tira você do teu foco, do amor principal que é tu mesmo. E aí você está sempre frustrado, decepcionado, criando expectativa lá longe, no outro. Então, a lição é, você está aqui para validar-se a si. A prova teste, a hipótese desse curso chamado vida é você. E o amor que está em você, essa energia primordial que está dentro do teu coração, que é o ritmo que te recorda sempre a tua essência divina, de onde você foi feito, o amálgama que te une a essa energia vital, primordial. Quando você consegue ter esta consciência, você passa então a aceitar tudo como foi, porque não há nada para fazer para mudar, absolutamente nada. Nem karma, quando você vem com essa conversa, você já
A premissa já acaba com a tentativa só de você imaginar que, se não há como mudar o passado, como que você vem para pagar algo com essa pessoa agora? Não. Se não tem como mudar o passado, a única coisa que é válida é fazer algo bom e diferente hoje para alterar o futuro. Mas você não muda passado. Por isso que perdão também não é sobre o outro. Perdão é sobre si. A gente não pede perdão para o outro, até porque isso é uma coisa tão pequena. Tão pouco perdoamos o outro, porque isso é tão arrogante. Nós nos perdoamos. No momento em que a gente se perdoa, compreende que tudo que nós já fizemos, e é uma coisa verdadeira, obviamente, que não é da boca para fora só para ganhar os bônus, né, da brincadeira aí, né, do joguinho da vida, videogame da vida, vou ganhar bônus com perdão. Não. É com verdade. No momento em que você olha para você, e eu vou trazer um exemplo prático aqui. Vamos imaginar a seguinte circunstância. Você num relacionamento, um relacionamento de traição. Vamos colocar você, imagine-se a si próprio como traidor nessa relação. Porque assim a gente sai do papel de vítima e se coloca no papel de vilão, na dualidade. Então, a Andréia é a traidora na história, no romance. Bom, então foi a Andréia que foi lá buscar outra aventura, viver outro romance, mesmo estando no relacionamento. Então vamos olhar agora com este olhar. Perceba como a gente utiliza as coisas sempre para invalidar o amor, para colocar a culpa no outro e para não colocarmos o perdão em nós. Então, a traição partiu daqui, qual é a primeira hipótese que eu pensaria, né? Ou que a maioria faz? Não, eu só fiz isso porque o outro não me dá amor suficiente, não me trata o suficientemente bem, não me dá a atenção que eu mereço. Só por isso eu faço isso. Eu tenho muita raiva dele, inclusive, porque ele não me dá a atenção necessária. Aí vamos ver o outro que foi o traído. Ela me trai porque ela não presta, porque ela não me valoriza, não vê tudo que eu faço por ela. Olha os dois lados invalidando o amor. Os dois lados estão na posição de vítima. Esse está com raiva porque foi traído, esse está com raiva porque traiu, e os dois têm explicações perfeitas para colocar a culpa lá fora, quando na verdade os dois estão sentindo-se extremamente culpados. O que foi traído por fracassar, o que traiu por fracassar. É o mesmo sentimento, só que cada um está num ponto. Na hora que esse que traiu faz uma autoanálise e entende que tudo foi como foi, não há como mudar, inclusive pode ser que o relacionamento não continue, e também faz parte, isso também é um amor ensinando. Se ali há amor de verdade, até isso está ensinando. Mas a hora que reconhece que o que foi, foi, não há nada para fazer como mudar aquilo, e que isso foi uma escolha ir para aquela aventura, viver aquela relação, viver aqueles bons momentos ou não, que trouxeram um processo de culpa terrível, que está doendo, está magoando mais a si mesmo que o outro, porque daí vem a mentira, vem a dor, vem a angústia, e aí vem sintomas físicos de falta de ar, de depressão, de perseguição, pânico. É assim, o processo desenvolve mais ou menos nesse ritmo. E o outro lado fica naquela coisa do toda hora, né, stalkeando, olhando para ver se o outro é melhor que eu, ele está mais bem vestido, mais bem resolvido, tem o Joãozão maior que o meu, é mais bonito do que eu, tem mais dinheiro do que eu, na comparação, numa dor, num sofrimento, e aí adoece também. E esse aqui está com raiva deste, e esse aqui está com vergonha deste. Que sentimento? Cadê o amor? Percebe que não é um com o outro mais? São os próprios monstros de si que saíram diante dessa história e se colocaram ali no palco da vida? Se colocou ali o amor para ensinar.
mas sobre si. A hora que esse aqui aceita tudo como foi, perdoa-se a si mesmo por ter feito estas escolhas. Obviamente, compreendendo qual foi a sua motivação, que não tem a ver com o outro. A sua motivação tem a ver com as faltas, as carências, as necessidades deste ser. Deste aqui que não soube se amar. Assim também com aquele que foi traído. Ele foi traído porque ele também não soube ressoar o amor, porque ele ressoa insegurança, ressoa falta de confiança própria. Né? E aí, conforme você olha, você vai ver que é sempre sobre amor. Um amor que está doente. Um amor que está doente para ensinar quem está doente. E a hora que você suaviza todas essas coisas com a aceitação do que foi e se perdoando de verdade, mas obviamente validando quem você é. E aí você faz um reconhecimento, não, eu não sou isso. Eu não quero isso para mim, porque em essência eu sou amor. E se eu sou amor, eu amo verdadeiramente a mim mesmo, eu não vou querer relacionamentos que me machuquem, que me magoem. Se eu amo a mim mesmo, eu também não vou provocar mágoa, nem nenhum tipo de sentimento ruim no próximo, simplesmente porque não faz sentido. Porque é exatamente aquilo que me causa bem que eu quero extravasar e pôr para fora e contribuir para o outro. Passa a ser um inteiro, buscando um outro inteiro. Não é mais a metade das laranjas. Isso não existe. Até porque só de pensar nessa frase ela já explica. Se é as metades de uma laranja, essa laranja só vai ficar inteira quando eu juntar as duas metades? Não, toda laranja no pé vem inteiro. Eu nunca fui no pé de laranja e peguei uma metade só para chupar. A laranja já é uma inteira. Ela é um fruto inteiro. E exatamente por ser um fruto inteiro, perfeito, maravilhoso, que nós podemos apreciá-lo, podemos tirar dele tudo o que transborda nele, que é seu suco, que é aquela coisa maravilhosa que ele tem para nos fornecer. Agora imagine duas metades soltas, vão ressecar, não vão ter nada para oferecer e não é uma laranja. Então isso já invalida o amor, porque o amor, esse verbo desse poder infinito que também educa, ele transforma você num ser inteiro, num ser íntegro. A inteireza de alguém íntegro passa por se autoavaliar, se autovalidar, se auto-reconhecer, se auto-amar, se auto-entender das causas que te levaram a ter aqueles comportamentos. Muitas vezes comportamentos quase infantis. Fica perdido na infância. Não sai daquela criança ferida que também usou uma hipótese para invalidar o amor. Dia desses, uma amiga contava uma história. Ela dizia que quando criança ela era terrível, terrível, curiosa demais, arteira e esquisita, porque ela tinha algumas manias esquisitas, conversava com os espíritos, fazia os objetos se moverem e obviamente todo mundo achava ela esquisita. Mas ela contava essa história e dizia que os pais nunca levantaram a mão para ela, né? Nunca corrigiram assim de forma severa, né, brusca, nunca bateram nela. E aí ela contava, não, meus pais nunca levantaram a mão para mim. Meus pais me amavam demais. Aí ela parou. Será que eles me amavam? Ou eles me tratavam desse jeito porque tinham medo de mim porque eu era esquisita? Aí quando ela disse isso, todos os que estavam ouvindo a história pararam para olhar. Aí ela deu uma bela de uma gargalhada e disse, viu? Acabei de criar em vocês a hipótese da negação do amor. Meus pais me amavam, mas eu, para negar o amor deles, disse, não, eles me tratam bem porque eu sou esquisita. No fundo, eles têm medo de mim. E passei a ser esquisita a vida inteira. E fui esquisita com tudo, com todos. E aí,
dizia isso para todo mundo. Não sei o que é o amor porque eu sou esquisita. Olha como nossa mente produz a negação para o amor. Porque amar é muito fantástico. Amar de verdade é incrível. Quando a gente realmente entende e ama, a gente está pronto para tudo nessa vida, porque simplesmente não há mais espaço para o medo. Não há. Porque tudo isso que eu contei dessas histórias, dessas hipóteses da traição e tudo mais, todos esses sentimentos são nomes diferentes que a gente dá para um único nome, porque o ser humano adora dar nome para as coisas. Medo. Fracasso é medo. Culpa é medo. Falta de perdão é medo. E qualquer palavra que você me disser, eu vou te mostrar que no fundo é apenas medo. As 3 palavras que destroem o homem. Os 3 sentimentos que nos envolvem, que nos destroem, nos mantém distante do amor ágape, do amor que flameja, do amor que acende em nós a espada da nossa Kundalini, que acende em nós a espada flamejante de São Miguel e tantas histórias que a gente escuta, que está dentro de nós com todas as nossas memórias. Esse amor, ele é encoberto por 3 palavras: a dúvida, o poder e o medo. E essas 3 coisas andam juntas, juntinhas, para negar a gente, para nos negar o amor. Então a primeira coisa que surge quando a gente, nessa história que eu contei dessa amiga, que era uma criança esquisita, o que surgiu primeiro na mente dela ao olhar a cena? Meus pais me amam. Não, eles me tratam bem porque eu sou esquisita? Dúvida. E aí, para manter-se íntegra e no poder de não sucumbir à hipótese de eu não sou amada pelos meus pais, eles só me tratam bem porque eu sou esquisita, poder. Ela então reage sempre numa postura. E essa postura ela tem que se manter. E dá muito trabalho manter uma postura do que você não é. Muito! Uma vida mentindo para si mesmo, para validar a dúvida. Então, enquanto você está nesse poder e você faz um esforço danado para ser esse poder, você está agindo com medo. Construíram isso na mente de vocês? Conseguiram visualizar isso que eu disse? Agora pega essas 3 coisas e aplica em qualquer hipótese que vocês queiram. Qualquer uma. Se quiser comentar alguma aqui comigo, eu mostro para vocês que está baseado neste tripé que te mantém distante do amor. Mas, ainda assim, aí também há amor, porque é o amor educador, o amor que vai te ensinar a entender o amor ágape, o amor em essência, o amor divino do ritmo, da vibração, da energia primordial. Energia essa que tem muitos nomes e que toda vez que você ouve esses nomes te remetem novamente ao amor. E aí eu não podia deixar de falar de alguns nomes dessa energia, um deles maravilhoso, incrível, chamado Oxum, um arquétipo da Umbanda, do Candomblé, mas eu vou trazer uma referência dentro de um arquétipo. Oxum é a deusa do amor. Ela seria um orixá manifestado dessa essência divina, um dos raios partido da energia primordial, o raio do amor, que parte dessa energia primordial. E esse amor é dual. Oxum, nas histórias do arquétipo Oxum, ela é uma dualidade viva. Ela realmente tem as 2 faces do amor ciumento, do amor possessivo e do amor doador, do amor gerador, do amor que cuida do ventre. Isso é um arquétipo desse amor dual, que quando a gente está vivenciando ele aqui, é o que ensina, é o amor que ensina. E o que é manifestação de Oxum dentro do mundo mineral? É o ouro, a pedra bruta. Enquanto o ouro, pedra bruta, ela quase não tem
uma beleza, vamos dizer assim. A hora que você lapida a lustra, aquele ouro reluz. E aquele ouro é o ouro da prosperidade. Essa prosperidade ligada a esse amor que foi lapidado, mas nunca deixou de ser ouro. Logo, nunca deixou de ser amor, mesmo quando teve que tomar as pancadas ali para se lapidar. Percebem como as palavras, os nomes, os arquétipos sempre vão trazer a mesma referência sobre o amor, a mesma referência sobre esse grande educador que é essa energia que nos educa e que é tudo, absolutamente tudo. Aonde há o amor, o medo não tem mais vez. E é sempre amor, não é dor. Quando você está diante de uma situação que te causa muita dor, lembra disso, ainda ali, o que há é amor. Mesmo naquilo que está te causando uma angústia terrível, olhe para aquilo, isole o fato. Não fique fixo só no fato, naquele momento, mas tente interpretar tudo o que envolve aquela sensação. E você vai entender que ali também existe amor, que ali também é uma manifestação do amor. A própria morte é uma manifestação de amor, porque olhando tudo como uma grande energia, uma energia que nunca acaba, apenas se transforma. Isaac Newton disse isso comprovadamente, e a gente sabe por meio da física quântica, matemática quântica e da observação que a energia não acaba, a energia se transforma. Logo, se tudo é energia, nós somos energia e nossa energia não acaba, ela se transforma. Então a morte é uma transformação. Até a morte é amor, porque é a prova cabal de que nós ainda temos mais uma chance de recomeçarmos de onde paramos, de melhorarmos aquilo que ainda não aprendemos e que é amor. Exatamente naquele momento em que o nosso corpo, matéria orgânica, vai se desmanchar em matéria orgânica, se transformar, noutra hipótese, o amor vai dar para aquela alma ego que nos acompanhou durante esse estágio a oportunidade dela então compreender o que houve de errado e partir para uma nova oportunidade em busca de compreender novamente o amor. Sempre é sobre o amor. Nunca é sobre a guerra, nunca é sobre as discórdias, nunca é sobre uma dívida que você tem com o outro. Se vocês pegarem e lerem de forma bastante sem nenhum tipo de dogma, sem nenhum tipo de crença, conseguirem olhar com os olhos do observador os escritos deixados por vários espíritos, como André Luiz, quando ele está naquela experiência, que ele está no umbral e aí ele vai para o nosso lar e ali ele começa a ser tratado, tudo o que ele faz nesse período é observar-se a si mesmo, naquela alma ego que ele era encarnado. Observar-se a si mesmo, todas as coisas que ele mesmo fez a si mesmo, tanto que ele foi considerado um suicida, e ele falava, não cometia suicídio, mas ele, por ter ingerido muita bebida, ter feito mal para o próprio estômago e tal, as raivas, as angústias que ele engolia, ele foi considerado um suicida. E aí até cair a ficha dele do que ele fez a ele próprio. Nunca foi sobre... Óbvio que na hora que ele está analisando a si, ele vê tudo que ele causou de dor ao outro. Mas não tem nada que ele possa fazer para mudar sobre o outro. Tanto que durante a história, a esposa dele se casa novamente. E ele sente o que naquele momento que ele vê ela casando novamente? Raiva. Porque ele ainda está ligado aos sentimentos da alma ego, do aprendizado, que é sobre amar-se a si, é sobre entender quem ele era. E tudo que ele faz durante essa passagem dele, nesse estágio antes de poder reencarnar, e há quem diga que ele já está reencarnado na Terra novamente,
foi só observar o que aconteceu durante a passagem dele, para ele ter ali a compreensão do aprendizado que ele teve encarnado. Durante o período que ele está no nosso lar, ele não aprende nada, ele só compreende o que ele teria que ter aprendido para poder voltar. E não para pagar dívida com ninguém, a não ser consigo mesmo. A nossa conta do amor é conosco, porque somos um em essência. E somente quando cada um de nós entendermos quem somos em essência, é que a gente pode se unificar novamente nesse um. É que nós podemos expandir em uma única consciência, nessa grande árvore da vida, que está aí se interligando com todas as dimensões que nos cercam e que estão aqui em volta de nós. Nós somos tão pequenos sobre o amor, sobre o nosso entendimento sobre o amor, que sequer conseguimos ter essa real compreensão de que dimensão não é algo tão distante, dimensão é aqui agora, em torno, entre, junto, acima, abaixo, acontecendo simultaneamente. Mas nós somos tão individualistas nessas nossas dores, que se a gente não consegue nem deixar de pôr a culpa no outro para nos olhar, como que a gente vai perceber todas as influências dessas dimensões que nos cercam e todo o amor dessas dimensões que nos cercam? E termos então a percepção de que é possível estarmos conectados com todas essas energias por meio do amor. Por isso que a gente ouve tanto quando eu trabalho, né, com terapias que tem atuação dos seres de 7ª dimensão, 12ª dimensão, os arcturianos, mestres ascensionados. São eles que vêm? Não! Somos nós em frequência elevada que conseguimos entrar em contato com essa faixa vibratória que está em tudo. Por isso que não é eles vindo, mas sim nós nos elevando ao ponto de termos condições de nos conectarmos a essa essência. Por isso eles só falam de amor, porque é o amor compreendido na lição que nos eleva. Mas não é o amor, eu quero sentir amor. Não, é se entender, se compreender, se autoavaliar, olhar para suas dores e entender que essa dor é o amor te ensinando. Porque se você permanecer só na dor, e você deixar que isso ainda te derrube mais e mais e mais, como eu falei, estamos em dimensões que acontecem o tempo todo. As energias deletérias também estão aqui, só que estão num nível mais baixo. Hoje eu falava para uma paciente que está até acompanhando a gente aqui. É muito mais fácil descer a escada do que subir. Para baixo todo santo ajuda, não é assim? Então quando você se vê ali numa dor, de um fracasso amoroso, de uma decepção, de uma raiva do pai, da mãe, que eu era esquisito, por isso que eles me tratavam como trataram. Quando você está nesta dor e você permanece nessa dor e fica só olhando para isso e bota a culpa de tudo que você é lá fora, você vai descendo a escada vibratoriamente. Logo, a hora que você chegar ali, né, nos últimos degraus, quem está ali são as energias deletérias. Você vai encontrar com elas. E aí elas vão, por ressonância, se atrair a você. Então não é sobre virem te atormentar. É sobre você estar dando chance de ir até lá ser atormentado. Exatamente porque você está vibrando na mesma faixa. A hora que você começa a se autoconhecer, se autoavaliar, transbordar o conhecimento do amor por meio do amor, isso vai te elevando em frequência vibratória e você então entra em ressonância com essas faixas energéticas que estão aqui, ó. Todos estão aqui comigo, aí com você, todos os seres de luz. Estamos falando de amor, imagine, onde um ou mais em meu nome falar, ali estarei. Se eu considerar que essa live vai ser vista por muitas pessoas, é Deus em presença em todos os lugares. E Deus é a energia primordial do amor. Eu estou dando o nome de Deus, você pode dar o nome que você quiser. Você pode chamar de grande arquiteto do universo, você pode nominá-lo de Tupã, você pode nominá-lo de Deus. O que importa é que compreenda-se que essas energias estão aqui, agora, acontecendo o tempo todo. Em Barra de Assis usa, né, alguns comandos que falam, né?
moléculas expandam-se, né, 1 milhão de vezes para a direita, 1 milhão de vezes para a esquerda, para cima, para baixo. Por que você acha que tem esse comando? Você acha que é só uma palavra solta? Não, é porque nós estamos falando de dimensões paralelas, intra, entre, sobre, abaixo. Por que a gente dá o comando? Porque é para que a gente possa assimilar que isso está acontecendo aqui e agora. Isso é amor. Isso é energia vibratória do amor. Essa onda que tem o desenho de um coração, essa fatoral que simula quando ela reverbera no universo como uma onda vibratória, ela tem a imagem de um coração. Por isso, os corações, né, o desenho do coração não tem nada a ver com o nosso coração, que assim esteticamente nem é bonito, né? De pessoa mandar um desenho daquele nosso coração com ventríloco e tal, né? Não é tão bonito assim de se ver aquele desenho, né, do coraçãozinho, igual esse monte que vocês estão mandando aqui para mim. É exatamente o formato dessa onda fatoral que, quando o amor está sendo vibrado, gera. E você pode vibrar amor o tempo todo. Mas lembre-se que para isso é preciso que antes você sinta o amor, viva o amor dentro de si. O amor não é sobre fora, o amor não é sobre amar o outro. O amor não é nem sobre, eu vejo, ouço muito, né? Mãe sempre fala isso, não, amo meu filho mais que tudo no mundo. Isso é um grande equívoco, porque se você ama seu filho mais que a si mesmo, você vai criar uma criança com inseguranças. Porque aquela criança, ela é exatamente o que você sentiu quando ela nasceu. Eu daria minha vida pelo meu filho, é óbvio, eu entendo, não estou fazendo julgamento de mérito. Mas essa frase, por si só, já demonstra uma grande falta de auto-amor por você. Esse filho, ele é amado por você exatamente porque você ama a si mesmo, tanto que foi capaz de doar-se a si para que aquela criança fosse projetada e gerada dentro do seu ventre, o qual ela escolheu. Onde ela escolheu fazer a primeira morada para vir para essa hipótese chamada vida, onde ela resolveu ali receber esse influxo de vida para vir para essa experiência de continuidade do aprendizado dela. Então você é um portal divino, como tal, tem que amar-se a si, e aí, amando-se a si, despejar esse amor no próximo. Se é um amor de medo do que vai acontecer com essa criança, quantas vezes eu ouço a mãe dizer, né? Enquanto estava aqui dentro, estava protegido, agora, ai meu Deus! E aí a mãe já, sobrenome de mãe é culpa, né? Sobrenome de mãe é medo. Por que ter medo da vida? Por que ter medo? Por que ter culpa do que vai dar certo e do que vai dar errado? Se você está fazendo apenas o seu melhor, que é sobre amar-se a si mesmo. A hora que você tem essa plena consciência, tudo que você entrega para aquela criança é o seu melhor, e tudo que aquela criança fará com isso é problema dela. Por incrível que possa parecer, e por mais que possa ser doloroso ouvir isso, o amor educa. Então essa criança pode receber de você todo o amor, toda a tua preocupação e achar, minha mãe me trata assim porque eu sou esquisita. Não é amor. Eu sou esquisita. Lembram-se da história que eu contei? E aí ela vai se sabotar e vai crescer um adulto achando que é esquisito. E assim é a vida, porque cada um aqui está para viver a sua própria experiência. Por isso que quando a gente faz um trabalho de olhar o campo, tudo aquilo que tem na consciência daquele ser que está ali avaliando o seu campo morfogenético, é ele trazendo à tona sobre si mesmo a sua história, para que ele se olhe, se perceba ali naquela cena com o olho do observador. Então ele possa notar que ele só está agindo daquela forma porque ele fez uma interpretação da cena diferente naquele momento. E normalmente para invalidar o amor. Esse amor verdadeiro, mas ainda assim ali era amor. Um amor doente, um amor equivocado, um excesso de amor, uma desordem de amor, mas era amor, sempre.
Essa é a energia desse nome fantástico que a palavra talvez não expresse, e aí ela acaba se confundindo com tanta coisa. Muitas vezes o amor se confunde com coisas tão corriqueiras e banais, como, por exemplo, né, dar presente no Dia dos Namorados, fica parecendo que é isso o amor. E fica essa coisa muito do romantismo, jantar fora, luz de vela. E parece que o amor é isso. Não, o amor é muito maior que isso. Ele é de tão grande que é, de tão infinito que não para de se multiplicar em deusilhões de si mesmo a todo instante. Esse verbo que deu origem a tudo, que foi a intenção primordial desse todo que criou a tudo, esse verbo é de uma intensidade tão gigante que não parou de criar os universos e os multiversos até hoje. É infinito. Por isso que nós somos a obra perfeita e inacabada desse arquiteto fantástico e universal chamado Deus Tupã, Olorum. Porque é amor, e porque é amor não acaba, é infinito, continua expandindo, expandindo, expandindo. E o convite desse verbo é esse amor, o amor-se a si próprio, essa energia de nós, nessa nossa capacidade de avaliarmos quem somos, avaliarmos o que nos tornamos a partir das experiências que vivemos, reconhecendo que tudo que foi apenas foi, aceitando tudo como foi, com gratidão, inclusive, mas com gratidão verdadeira, e não para ficar repetindo um monte de palavrinha que a gente aprende, né, um monte de curso, de técnica. A técnica serve de muito pouco se você realmente não está disposto e disponível a encontrar o amor. Você vai aprender uma coisa hoje e vai invalidá-la amanhã, porque você vai continuar tentando invalidar-se a si mesmo na hipótese do amor. Então não adianta N técnicas, N terapias, se você não olhar para você e reconhecer que você é a hipótese do amor. Por pior que tenha sido a sua história, você é a hipótese do amor. Você é a hipótese válida. Por pior que possa parecer aquele pior bandido, aquela pessoa que você sabe que já matou mais de 100 e é um carniceiro terrível, ali também tem uma hipótese do amor. E a hora que você consegue compreender isso, você entende que simplesmente nós estamos numa régua evolutiva e cada um de nós está num degrau dessa régua. E há muitos que ainda estão lá na hipótese do amor mais animal. Ainda está naquele vínculo com os seus instintos mais arraigados na parte animal, violenta. E que ele ainda vai precisar evoluir muito e que para ele compaixão. Não estou dizendo que ele tem que ser perdoado de tudo que faz, e aí tem a lei dos homens para cumprir o que a lei dos homens determina. Mas eu digo que a gente começa então a entender e entendendo deixamos de julgar. Ao não julgarmos, passamos a compreender a nós mesmos com amor. Porque a cada julgamento que fazemos, deixamos de nos olhar. A cada julgamento que eu profiro para fora, eu deixo de olhar para dentro e dizer o que em mim há daquele sujeito? Ou o que em mim há que já houve daquele sujeito? Quem eu já fui para chegar até aqui como estou hoje? O que eu já fiz que me trouxe até essa hipótese do que eu estou vivenciando hoje? E aí a gente pode fazer uma reflexão do karma sob a hipótese do aprendizado. Talvez aquela dor incrível e fantástica que você esteja passando, de provações terríveis, de falta de grana, desemprego aí há meses, não tem dinheiro para mais nada, não encontra ninguém, não tem um amor, tá com um problema de saúde grave, né? E aí se você para pensar, parece que o seu problema é o maior do mundo, ponto. Empatia é isso, é olhar para você com compaixão e dizer, sim, esse seu problema é o maior do mundo para você, ponto. Não tem comparação com ninguém.
Quando a gente está na nossa dor, a nossa dor é maior que a dor de qualquer um. Tudo certo. A questão é quando você consegue, então, olhar para essa dor e entender aonde que está o aprendizado dela. Aonde foi o fio da meada desse aprendizado? E aí pode ser que tenha, assim, uma referência de comportamentos de vida passada, de atitudes relacionadas aos seus ancestrais, que te mantém ainda numa crença de que aquilo tem que ser daquele modo. E a hora que você olha para isso e entende que aquilo também foi amor, que aquela crença também foi suporte, sustentação de repente, uma tribo inteira, uma vida inteira, um grupo inteiro de soldados, de amigos, de sei lá o quê, ou de sobrevivência. Você então compreende que esse foi o aprendizado que você trouxe para cá agora. Você não precisa mais se defender de nada. Você não está mais numa guerra, você não está mais num conflito, você não está mais, você está aqui agora, vivendo só essa hipótese. E a única validação dela é você. Você é a variável que valida esse cálculo matemático chamado vida, chamado a sua vida, o seu amor. E aí quando você então aceita e olha para si e deixa tudo como foi no passado e fala, a partir de agora eu vou fazer algo diferente e é por mim, e dá um passo de cada vez também, porque também não é fácil, não dá para mudar tudo do dia para a noite, mas você pode começar com pequenos passos. Na apometria a gente aprende, não só na apometria, né? No espiritismo também é assim, na Umbanda, nas Umbandas sérias também é assim. A gente aprende muito a tal da reforma íntima, né? Para você poder ser um bom apômetra, um bom passista, né, de passe, para você ser um bom médium, a primeira pessoa que tem que se curar, que tem que se tratar é você. A primeira pessoa que tem que se melhorar é você, a primeira pessoa que tem que se amar é você, porque senão você incorre em erros, né, de fazer julgamento, de ficar lá apontando para o outro, de ficar lá querendo dar fórmulas prontas para o outro, como se você tivesse as fórmulas da sua própria vida. Então a primeira coisa que a gente faz é se autoconhecer e se melhorar um pouco de cada vez, e sempre estando melhor que ontem, sabendo que amanhã ainda temos muito por melhorar. Então esse é o nosso constante orai e vigiai. Dentro dos trabalhos, né, espirituais, eu sou extremamente grata porque a pessoa que mais é atendida num atendimento sou eu. Porque na hora exata, por exemplo, em que eu trabalhava como médium na Umbanda e os guias vinham, né, fazer o seu trabalho e eu estava ali apenas, depois quando você compreende isso, você entende amor, eu estava ali apenas aprendendo. Porque nós, quando estamos num trabalho desse, num serviço desse, não estamos fazendo caridade nenhuma. Nós somos os maiores atendidos por aqueles seres de luz que sim estão ali fazendo a caridade. E aí eu fui percebendo que todas as pessoas que se sentavam na minha frente para tomar o passe ou ter uma conversa com aquele guia que me acompanhava, vinham por ressonância para mim e tudo que os meus guias diziam àquelas pessoas era para mim mesma. Olha, que coisa incrível! Quanto amor e aprendizado! Se você não se permite arrogar-se, se você não se permite envaidecer-se, se você consegue amar as suas próprias falhas, defeitos, rudezas e transformá-la, porque você vai entendendo no final das contas quem é você, e quanto mais você entende quem é você, mais fácil fica de você amar-se a si próprio. Porque então você está pronto para o tal do grande amor, o amor que então transborda, o amor que então preenche, o amor que é aquela laranja inteira no pé, suculenta de suco, e que vai procurar outra laranja inteira e não uma metade perdida por aí, que é horrível isso. Então era esse o papo que eu queria trazer para vocês sobre o amor, esse amor que é um amor que educa, o amor que na nossa dualidade é fundamental, que nós o compreendamos não como uma coisa só lúdica, linda, leve, brilhante,
mas como algo que é educador, como algo que muitas vezes é duro, muitas vezes nos cobra realmente atitudes, porque isso é o amor. Esse é o verdadeiro amor, aquele que nos transforma todos os dias em alguém melhor do que éramos antes. É isso, turma. Gratidão. Quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Desejar a todos vocês um feliz Dia dos Namorados com muito amor. Namorem-se a si mesmos. Olhem-se a si mesmos. Permitam-se a si mesmos encontrarem esse grande amor que te habita, que já é você em essência. Porque se você está aqui vivendo essa experiência, cara, meninas, meninos, turma toda, tenha fé. Você é importante pra caramba. Você já é a expressão do amor. Então, se você é a expressão do amor, seja o amor. E precisar, tô aqui para a gente poder trabalhar esse amor com vocês. Beijos!